Alô amigos, viemos até Congonhas para prestigiar uma grande obra barroca brasileira, o Santuário de Bom Jesus. A construção desse santuário deve-se ao imigrante português Feliciano Mendes, que prometeu construir uma igreja em devoção ao Senhor Bom Jesus, caso ele se curasse de uma grave enfermidade. E assim foi feito. A construção começou em 1757 e se assemelha bastante aos santuários da região de Guimarães, em Portugal. E aqui, nesse lugar, também está uma das maiores obras de Antônio Francisco Lisboa, também conhecido como Aleijadinho. Maria, você pode contar pra gente um pouquinho mais sobre a estrutura do Santuário de Bom Jesus? O santuário é constituído de 3 partes. A primeira, que talvez seja um pouco desconhecida, é a Via Crucis. A gente tem 6 capelas, cada uma com um episódio, um trecho da vida de Jesus. E depois a gente tem a fase intermediária, que é o adro, com os 12 profetas. Primeiro a gente tem os 4 profetas principais do Antigo Testamento e logo atrás a gente tem os 8 menores. No final, na parte mais alta do santuário, eu tenho a Basílica, onde tem a imagem de Bom Jesus. Talvez daí a gente tenha um pouquinho dessa configuração arquitetônica, o significado do adro dos profetas. Como a Via Crucis ela é uma forma de peregrinação, que a gente chama de peregrinação de substituição, ou seja, substituir a Terra Santa, a peregrinação na Terra Santa. Quando se chega à posição dos profetas, eu tenho como uma saudação a chegada dos peregrinos que já passaram por toda a Via Crucis. Agora, por que os profetas e não outra imagem do Novo Testamento, visto que os profetas eles eram praticamente proibidos de serem representados pela Igreja Católica a partir da Contra-Reforma, já que os profetas eram hebreus, estavam ligados ao judaísmo, e a gente já tinha provado um pouco dessa experiência com Michelangelo na Capela Sistina, a configuração de 7 profetas do Antigo Testamento nos afrescos da capela. Só que Michelangelo conseguiu manobrar o papado, né, com essa, vamos dizer, essa arte. Eu não acredito que Aleijadinho tenha intencionado isso, mas a verdade é que os profetas fizeram parte de uma iconografia medieval e possivelmente Aleijadinho tenha buscado essa referência iconográfica em ilustrações da Idade Média que apresentam um certo goticismo. O que é o goticismo, tão citado por alguns pesquisadores? São as características góticas presentes nas imagens, por exemplo. Os cabelos, né, bem asseados, repartidos e a barba dividida ao meio, formando caracóis, né, de ambos os lados. Depois eu tenho um pouco dos ângulos retos na face, no corpo também. A retidão do corpo na postura. Tudo isso são sinais góticos ou medievais na representação. Muito legal. Lembrando que Aleijadinho teve 2 fases durante seu legado. A fase sã, que era uma fase mais curvilínea, mais graciosa. E também a fase enferma, que era uma fase mais expressionista, mais pesada. E foi durante essa segunda fase que ele construiu essa obra aqui no santuário. E Carlos Alberto, conta pra gente. Você sabe qual foi a rocha utilizada por Aleijadinho para construir essa grande obra de arte? E dá para comentar um pouquinho mais sobre essa pedra? Olá, Guga. Em primeiro lugar, boa viagem, bom passeio aí por Congonhas do Campo. Você vai ver aí os 12 profetas, né? Aquelas estátuas do Aleijadinho, todas baseadas na pedra-sabão. Primeiro, por que se fala pedra-sabão? Quando você pega essa pedra nas mãos, dá a impressão de que ela solta uma substância meio parecida com sabão, né? Dá a impressão de que você está pegando um sabão. Daí o nome pedra-sabão. Qual a importância da pedra-sabão para os artistas do Brasil como Aleijadinho? Aqui não tinha o mármore tão usado na Europa, uma rocha tão fácil de se esculpir. E se achou a pedra-sabão, que é uma rocha de fácil manuseio, e ela resiste ao tempo, às intempéries, ela resiste à chuva, ela resiste ao sol, ela é muito resistente à variação de temperatura. Então a pedra-sabão substituiu aqui o mármore. Você quer um exemplo muito fácil de onde tem pedra-sabão? O Cristo Redentor. Mas é um próximo passeio que você vai fazer, não é, Guga? Tchau! Bacana, Charles! E daqui de perto dá para perceber ainda melhor a riqueza de detalhes esculpidos aqui na pedra-sabão.
E Maria, me tira uma última dúvida. Quais são as características e o estilo utilizado por Aleijadinho aqui nessa obra? Quais são essas características que a gente atribui a Aleijadinho? Os olhos amendoados, né, os olhos puxados, apesar de grandes, eles são puxados. No caso dos profetas, a gente vai ter o polegar alinhado com os dedos. A gente tem também um quê de mestiço, né? Parece até uma forma de se colocar como autor das obras, deixando um pouquinho das características físicas do escultor, do próprio Aleijadinho. A pedra-sabão é uma pedra mole, é até uma questão que talvez as pessoas pensem pelo contrário. Por ser uma pedra mole, eu teria uma facilidade de modelar a leveza, a fragilidade, o arredondado, mas por ser mole, ela também se desfaz, né? Ela é muito porosa, ela se desfaz com facilidade. Então, os ângulos retos acabam sendo mais apropriados do que no mármore, por exemplo, a curva, a textura sedosa, macia da pele, o que a gente não vê na pedra-sabão. Obrigada e boa viagem. Ô Maria, eu é que agradeço sua ilustre participação aqui no nosso programa. E bom, moçada, eu vou ficar por aqui apreciando um pouquinho mais desse museu a céu aberto. Fica ligado que já já a gente volta. Um beijo. Tchau.